Olá, seja bem-vindo ao Tá na Web, o programa que deixa você por dentro de tudo o que acontece na internet e dos temas mais buscados no Google. O assunto de hoje esteve entre os mais buscados dessa quinta-feira e tem a ver com uma nova variante da Covid-19. O termo cepa indiana teve mais de 100 mil pesquisas. Hoje de manhã, a Secretaria de Saúde do Maranhão confirmou os primeiros casos dessa cepa aqui no Brasil, infelizmente. São 6 tripulantes de um navio que chegou ao Brasil da África do Sul para entregar minério de ferro em São Luís. Um dos pacientes foi levado para um hospital da rede privada da cidade. Vamos conferir agora um trechinho da coletiva de imprensa, onde o secretário de Saúde explica o que vai ser feito de agora em diante. A tripulação vai estar toda isolada. O navio ele não tem permissão para atracar em solo maranhense. Isso foi solicitado, a gente está notificando, a Vigilância Sanitária está notificando hoje ainda, a empresa responsável pelo navio de que não é possível que o navio possa chegar em solo maranhense. Então ele vai continuar fundiado. Da mesma sorte, a gente vai continuar os cuidados que tivemos ao longo de toda essa semana. Toda a tripulação está isolada, a gente tem feito contato diário para saber o resultado da evolução dos exames das pessoas que estão no navio. E a chegada dessa variante, que de acordo com a Organização Mundial de Saúde está sendo classificada como um tipo digno de preocupação global, poderia ter sido evitada. O secretário falou também sobre isso na coletiva, veja só. Há pelo menos 2 semanas, ou mais do que isso, eu oficiei ao Ministério pedindo atenção exatamente com a cepa indiana, que a gente pudesse ter algum tipo de cuidado. Em portos, aeroportos, houve contenção dos voos, mas 10 dias depois. Então, 10 dias depois, a gente infelizmente já tinha a variante na Argentina. Me parece que a gente poderia ser mais rígido, sobretudo nessas fronteiras. Para vocês terem uma ideia, todos os argentinos que desembarcam, qualquer pessoa que desembarca na Argentina no voo internacional, ele imediatamente faz o exame de teste de antígeno e, se der positivo, ele já é isolado em um hotel. Então, isso talvez fosse, sim, uma medida necessária para o Ministério da Saúde pensar em tomar em todos os portos, aeroportos e fronteiras. É importante dizer, o cuidado nesse caso não cabe às secretarias estaduais, mas cabe ao próprio Ministério da Saúde. O governo federal só proibiu a entrada de estrangeiros em voos com origem na Índia 6 dias atrás. Então, essa variante indiana surgiu por lá em dezembro do ano passado. Nas redes sociais, muita gente comentou a chegada dessa cepa e teve enquete lá no nosso Twitter sobre o tema. A gente perguntou qual dos assuntos sobre essa variante indiana o nosso entrevistado, que eu vou chamar já já, precisa esclarecer. Com mais de 66%, temos eficácia das vacinas. Será, que as disponíveis hoje no mercado são suficientes, são eficientes? Depois temos transmissibilidade, seguido de chegada da variante. Bom, então, para me ajudar aí na missão de esclarecer essas dúvidas, eu chamo o virologista Fernando Spilk. Fernando, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Tá na Web. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Vamos tentar esclarecer essas dúvidas importantes que surgiram aí. Vamos lá, o Fernando está no laboratório, por isso ele está usando máscara, só para esclarecer aqui. Vai ficar um pouquinho mais difícil da gente ouvir, mas eu quero muito saber, não só eu, mas todo o público, está todo mundo curioso e preocupado, né, Fernando? Porque a gente tem alguma expectativa aí sobre essa cepa. A última que a gente acompanhou de perto foi a de Manaus e fez um estrago. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente? Na verdade, algumas dessas novas variantes, que é o que a OMS chama de variantes de preocupação, elas têm um potencial de espalhamento, de disseminação maior, tal qual a nossa variante P1, muito similar ao que ocorre com essa variante indiana. Nós até temos outras variantes de preocupação circulando no Brasil, por exemplo, a variante inglesa, a variante sul-africana. No entanto, a P1 ganhou tanto espaço ao longo do tempo que ela nem deixa essas variantes outras aparecerem tanto, digamos assim, se tomarem algum protagonismo. Vamos ver o que vai acontecer agora, a partir de eventuais entradas que devem ter ocorrido ou que estão ocorrendo dessa própria variante indiana.
O que o pessoal está preocupado, que a gente acabou de ver ali na enquete, em relação realmente às vacinas, né? O Brasil começou a vacinar tardiamente, então a gente não tem né, nem um terço da população, eu acho que vacinada, né, com segunda dose. Como é que fica em relação às vacinas, então, né? Adianta, tem eficácia as que a gente já tem no mercado, ou essa eficácia ela diminui à medida que a cepa vai também, temos novas variantes, né, dessas cepas? Objetivamente, hoje o que nós sabemos para todas essas variantes é que as vacinas que nós temos disponíveis são capazes, sim, de dar proteção clínica. Todavia, nós sabemos que, por exemplo, as quantidades de anticorpos geradas por essas vacinas, há uma pequena perda quando se trata das variantes, o que elas são capazes de neutralizar. Se nós tivéssemos toda a população altamente vacinada, isso não seria problema, porque mesmo que algum indivíduo infectado, vacinado, ainda pudesse transmitir alguma coisa, ia bater no indivíduo do lado que também está vacinado e com o tempo essa variante se extinguiria. Mas como nós temos muita gente ainda não vacinada, por vezes essa questão pode ser problema. Então, qual é o conselho para as pessoas? Nesse momento a vacina funciona assim. Busquemos a vacina, vamos brigar para que tenhamos vacina o mais rápido possível. A vacina seria uma ferramenta muito importante justamente para evitar aquilo que nós de fato temos medo, que é que essas variantes continuem evoluindo e lá na frente, sim, nós pudéssemos ter um problema em relação às vacinas, precisar colocar vacinas novas em marcha com mais rapidez, né? Então, esse é o momento. A gente precisaria era vacinar mais, aí estaríamos mais protegidos. Estão falando em terceira onda. Você acredita, Fernando? Eu não quero acreditar nisso porque eu acho que já deu, né, de segunda onda, mas eu confesso que eu fiquei assim tão preocupada quando li essa notícia hoje. Queria saber a sua opinião, já que você estuda aí todo esse processo, esse sequenciamento genético aí. Olha, a gente acompanha números diariamente, acompanha os movimentos, né, de como a coisa está indo. Infelizmente, o que nós vemos, assim, ainda que tenha ocorrido na maior parte do Brasil um arrefecimento agora no número de casos, mas a gente nota uma estabilização em números muito altos ainda, comparado com o final dessa última onda que passamos, ou mesmo o início dela. Então, a nossa expectativa, lamentavelmente, especialmente aqui nos estados mais frios, por exemplo, eu que falo do Rio Grande do Sul, é que, infelizmente, o inverno, toda essa movimentação que veio agora do Dia das Mães, proximamente o Dia dos Namorados, vai nos trazer, infelizmente, mais as flexibilizações, vai nos trazer uma nova onda assim. Por enquanto, eu diria a vocês que, lamentavelmente, nós não temos nada que nos tire isso do horizonte, muito pelo contrário, é algo que nós temos que estar preparados. Que pena ouvir isso, viu? Bom, vamos falar então do segundo item ali, mais votado, né, na nossa enquete, a questão da transmissibilidade. Você já falou aí que a OMS vê essa variante com preocupação. Ela pode ser, sim, então, mais fácil de ser transmitida entre as pessoas? Ao que tudo indica, de estudos realizados tanto na Índia, quanto estudos muito bem conduzidos realizados no Reino Unido e também em outros locais da Europa, mas especialmente no Reino Unido, tudo indica que esta variante tem a mesma transmissibilidade alta que já conhecemos da variante inglesa e da nossa P1. É comparável. Então, vamos ver como é que isso vai se comportar num ambiente como o nosso, onde nós já temos uma variante que já ocupou o espaço, digamos assim. Entendi. Bom, a gente viu agora há pouco, né, um pedacinho da coletiva onde o secretário de Saúde lá do Maranhão falou sobre a questão de fechamento de fronteiras, que já tinha avisado o Ministério sobre esse perigo, e também sobre a questão da testagem, né, de passageiros que chegam desses locais e do isolamento caso dê positivo. Isso é feito basicamente, a gente viu, né, no mundo todo, em vários países. Aqui no Brasil não está sendo feito, né? Você acredita também que essa seria uma medida lá atrás, né, que poderia ter aliviado essa chegada aí da segunda e da terceira onda agora? Eu acho que o secretário é muito feliz nas colocações dele. Nós, pesquisadores, temos dito isso ao longo do tempo muitas vezes. Seria importante que, não só para variantes estrangeiras que estão para chegar no Brasil, a gente tivesse ferramentas, né, de teste, quarentena, diminuição do número de pessoas que vêm de locais onde essas variantes estão circulando. Da mesma forma como encontramos aqui, quando encontramos aqui no Brasil novas variantes, como nós temos relatado ao longo do tempo, que a gente também estabelecesse aí perímetros de maior vacinação,
controle de ida e vinda de pessoas, né? E o atendimento adequado àqueles focos onde está acontecendo o problema para evitar o espalhamento, né? E você falou aqui uma coisa importante também, vários estados estão em momento de flexibilização. Aqui no Distrito Federal, inclusive, a gente teve permissão para eventos, então a gente está olhando aí para aglomerações nos próximos meses, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, é clichê, é batido, eu sei, você aí de casa já cansou de ouvir, mas tem gente ainda que precisa ouvir. A gente precisa manter o distanciamento e precisa usar máscara, né? Continua valendo o que sempre dissemos, pessoal. Ainda mais nesse contexto de vacinação ainda muito lenta, a forma que temos de nos proteger é racionalizarmos as nossas atividades em público. O que eu quero dizer? Se tem como fazer a distância, faz a distância. Se dá para deixar o ambiente mais arejado, deixa mais arejado. Se vai precisar se reunir com outras pessoas, máscara, diminui o tempo de exposição. Tudo aquilo que tiver como política pública, assim, está flexibilizado, vamos pensar um pouquinho e a gente faz um grau acima de cuidado. Aí a gente contribui, se protege e tenta também, e acaba, no final, conseguindo evitar a disseminação do vírus. Isso é muito importante, o comportamento individual. Se a ciência fosse valorizada da forma que merece, a gente não estaria com certeza nesse lugar. Eu agradeço demais a sua participação, seus esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho. A gente não conseguiu aqui falar, mas Fernando participa aqui de um grupo que faz um estudo, né, sobre essas cepas. Trabalho importantíssimo para a gente saber, né, o que a gente está olhando hoje e num futuro aí tão próximo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, agora a gente acompanha o que mais teve na web essa semana, os assuntos que movimentaram a internet. Vamos começar então pela segunda. Começamos com o calendário Bolsa Família 2021, porque lá no início da semana foi iniciado o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em fevereiro e titulares do Bolsa Família com um dígito final do NIS, número 1. O NIS é aquele número, né, de identificação social. Esse número você encontra ali no seu cartão, atrás do cartão de Bolsa Família. Até o final do mês de maio, todos os beneficiários vão receber a segunda parcela. O calendário completo você encontra no site da Caixa, eu vou pedir para colocar aqui, ó, auxilio.caixa.gov.br. Tem todas as informações lá. Também na segunda, o Enem apareceu entre os temas mais buscados com mais de 500 mil pesquisas. Há poucos dias a gente deu a notícia aqui, inclusive, do resultado do Enem e já estamos falando nele aí de novo, porque segunda foi aberto o prazo para os candidatos pedirem isenção da taxa de inscrição do exame deste ano. Com o atraso, né, por conta da pandemia, as datas aí se atropelaram um pouco. Apesar de não terem sido divulgados os dias oficiais dessas provas, é bem provável que elas aconteçam aí até o final desse ano. Então, para pedir a isenção da taxa, é só entrar no site, vai aparecer na sua tela, enem.inep.gov.br/participante até o dia 28 de maio e pedir a isenção da taxa. Já na terça-feira, os metroviários de São Paulo anunciaram uma greve que começou à meia-noite de quarta e durou 24 horas. O sindicato da categoria alega que os funcionários estão há 2 anos sem reajuste e também não receberam participação nos resultados de 2019 e 2020. Bom, com o funcionamento parcial dos trens, tivemos multidão, aglomeração por todas as estações e também nos pontos de ônibus, porque essa é uma alternativa que desafoga os vagões, né? Hoje, as linhas voltaram já ao normal, tudo certo em São Paulo. Na quarta, Bitcoin teve mais de 200 mil pesquisas, ficou em primeiro lugar no ranking das buscas. Isso porque a criptomoeda se recuperou e subiu quase 14%, chegando a mais de R$41 mil. Essa flutuação do Bitcoin, que a gente tem acompanhado até aqui no programa nas últimas semanas, tem influência direta com as declarações do Elon Musk, que é o CEO da Tesla. Quase uma semana aí depois da empresa ter parado de aceitar a moeda como forma de pagamento, né, para os carros elétricos, Elon Musk tuitou que a Tesla não vendeu nenhum Bitcoin. E aí a moeda voltou a subir. Lá no canal do YouTube da TV Justiça Oficial, né, o nosso canal lá, tem um Tá na Web, um programa sobre Bitcoin, caso você queira entender melhor essa questão, viu? A gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco falamos de fake news. Eu volto já, não sai daí.
Estamos de volta agora então para falar de fake news. Começamos com o interprograma que está rodando aqui no intervalo da programação da TV Justiça. Vamos assistir? Pergunta-se se é possível clonar a digital através da imagem de uma selfie para fazer uso nos leitores biométricos. Não, isso não é possível, por dois motivos básicos. Primeiro, que a selfie ela não tem a nitidez necessária para fazer a leitura da impressão digital. E mesmo que isso fosse possível, que fosse possível através dessa imagem fazer a reprodução da digital de uma pessoa. Os leitores de impressão digital hoje em dia, eles têm, além da imagem da impressão digital, eles têm uma leitura de tecido vivo. Ou seja, a partir do momento que você introduz nele uma digital artificial feita de silicone ou de plástico, essa imagem não será feita a leitura dela, porque eles têm a capacidade de discernir um material sintético da pele humana. Portanto, continue fazendo suas selfies, dando paz e amor e o positivo, sem a menor preocupação. Isso aí, direto agora aqui para o Instagram da TV Justiça. Por lá a gente também desmentiu essa notícia e eu vou explicar de onde começou, né, gente? Tudo começou com um vídeo que rodou no TikTok e no WhatsApp no mês passado, dizendo que existia esse perigo real, né, de tirar fotos mostrando, né, paz e amor ou o dedo fazendo um joinha, né, para a câmera. Então a gente sabe que isso não é verdade. Vamos conversar mais também agora. Vou chamar aqui na tela, vem aqui comigo, ó, o perito criminal, para me ajudar a explicar toda essa história. Cássio Tione, você que trabalhou aí muitos anos na Polícia Civil aqui do Distrito Federal, tem cabimento? Essa notícia faz algum sentido? Oi, boa noite. Não, realmente, como está colocado aí no programa, essa é uma fake news, né? E não é possível, também foi muito bem explicado aí, né, a questão inicialmente da própria resolução, porque por melhores que sejam as câmeras, né, que possam captar essa imagem, né, pela própria distância que você vai ter essa captação, se você ampliasse, né, essa imagem, você ia perder tanto a nitidez que seria impossível reproduzir os detalhes de uma linha papiloscópica, né, que é o que importa quando o sistema vai cruzar uma informação de uma impressão que está sendo colocada ali com a impressão que se encontra no arquivo, né, para dar o que a gente chama de match, né, para poder bater uma com a outra. Então, não seria possível. Além do mais, como também foi colocado, a questão de que hoje os próprios leitores, eles aliam não apenas os contornos, as linhas, os pontos que são considerados os pontos relevantes, né, para que duas impressões sejam consideradas idênticas, mas também outros detalhes, né, de se você tem ali tecido, se você tem imagens de veias e outras coisas que caracterizam realmente que esteja sendo colocado uma impressão digital real, né, de um dedo, por exemplo, de uma papila, e não uma reproduzida ou por silicone, etc. Eu diria para você, até aproveitando o assunto, né, da pandemia, que essa fake news é tão fake news quanto a história de se tomar vacina e virar jacaré. É bem por aí, viu? Essa fake news também, o pessoal estava explicando que quando divulgaram, falaram que seria viável entrar em celulares e contas bancárias, né, por meio dessa digital. Mas outra coisa também sem cabimento, porque como é que eu tenho aqui no meu celular a digital cadastrada, com o meu aplicativo do banco, por exemplo, ou com o meu WhatsApp? Como é que a pessoa vai fazer isso à distância, né, Cássio? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque também é inviável, né? Na verdade, o que foi colocado ali naquele vídeo que foi divulgado, né, foi uma coisa assim, como se fosse uma coisa fácil, genérica, né, de você capturar uma imagem à distância, depois você reproduzir esse desenho e que isso poderia servir no leitor, né, para identificar a impressão digital daquela pessoa, né? E a coisa não funciona assim, né? Tanto é que a pessoa, o hacker à distância, ele precisa, se ele quiser entrar no sistema, ele tem que
que explorar o que nós chamamos de vulnerabilidades de um sistema, né? Que é o que o hacker busca quando ele tenta burlar, né, esses sistemas. E essa não é uma vulnerabilidade. Eu tenho certeza que o que está sendo colocado ali é muito mais no intuito de gerar um marketing para quem vai fazer, ou de prejudicar outros interesses, quem sabe até econômicos, mas de real e de verdadeiro, essa informação ela não tem nada. A indústria da biometria é uma indústria que vem crescendo cada vez mais e ela, ao contrário, né, do que a fake news diz, ela traz a segurança para a gente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a credibilidade dessa tecnologia que a gente tem. O próprio sistema, né, da biometria, né, ela pode empregar diversos recursos, né? Você pode empregar, por exemplo, as linhas da íris, você pode empregar as impressões digitais, que são as mais comuns, né? Mas, falando especificamente das impressões digitais, esse é um recurso, né? Esse é um sistema que já tem algum tempo que ele foi implantado, né? E, ao longo desse tempo, é claro que ele também foi se aprimorando e foi sendo melhorado cada vez mais, né? Para você ter uma ideia, quando a gente, na perícia, a gente compara duas impressões digitais, né? A gente precisa ter um número de 13 pontos, tá? De coincidência para considerar que aquelas duas impressões são as mesmas. Esses pontos de coincidência são pontos que a gente chama de acidentes, né? Pode ser e eles têm denominações, como uma bifurcação, como uma ilhota, etc. E eles estão em pontos específicos do nosso desenho digital, de tal forma que, se você tiver 13 pontos em uma impressão questionada e uma que você considera um padrão, você vai dizer que elas pertencem à mesma impressão digital, foram produzidas pelo mesmo desenho digital. Mas esses sistemas, na verdade, eles usam um número muito, muito maior do que 13. Né? Já para quê? Para evitar problemas e para garantir que essa coincidência seja realmente uma coincidência muito maior. Então, além disso, né, a gente podia pensar o seguinte, por exemplo, o sistema de biometria é o sistema que a gente está usando agora, por exemplo, na justiça eleitoral, né? As pessoas que fizeram o recadastramento dos seus títulos eleitorais fizeram a biometria e ela vem sendo empregada não só para isso, mas para muitos outros dispositivos, né? Bancos, etc. Então, a gente sabe que como as impressões digitais são realmente a única coisa que nos diferencia, né, como seres humanos, dos outros 8 bilhões de seres humanos que nós temos, né, isso é extremamente confiável. E aqui, só fazendo um parênteses, tá? Por curiosidade, né, nem mesmo o DNA tem o poder de separar como a impressão digital. Isso eu digo pelo seguinte, porque, por exemplo, se você tiver 2 irmãos gêmeos univitelinos, eles terão o mesmo DNA e não poderão ser separados pelo DNA, mas eles têm impressões digitais diferentes. E falo isso até com muita propriedade, porque eu tenho um irmão gêmeo univitelino e eu uso, inclusive, a impressão digital dele e a minha para provar isso quando falo em minhas aulas sobre essa questão. Que ótimo, adorei as explicações. Muito obrigada pela sua participação aqui, Cássio. Foi um prazer entrevistá-lo novamente, viu? Uma boa noite. Prazer foi meu. Bom, é isso, gente. Não deixe de acompanhar o nosso programa e as redes sociais da TV, Instagram, Twitter e YouTube. Eu volto na semana que vem com mais assuntos da web para você. Tchau, tchau, uma boa noite.